Boa tarde, pessoal. Tudo bem, primeira série? Espero que vocês tenham feito uma boa prova, né? E a partir de agora vocês vão poder fazer a correção, né? Fazer as anotações aí, ou relembrando aí o que vocês fizeram durante a prova. Bom, as provas elas foram diferentes. Tem uma prova para o primeiro A, uma prova para o primeiro B e uma para o C. Embora aí entre as questões, algumas questões desenvolvem os mesmos assuntos. Então, a prova vai corrigir a do primeiro A, à medida que as outras forem se repetindo, a prova vai eliminando aí, tá bom? Vai falando só as questões inéditas, ok? Bom, na prova do primeiro A, a primeira questão era uma questão de teste, né? E era uma questão que envolvia a globalização para que definisse se era meio técnico ou meio técnico científico, tá? No caso do primeiro A, a primeira questão era meio técnico, porque falava do predomínio das características de ferrovias, modais, né, transporte. Então, envolvia o que a gente chama na globalização de meio técnico. Essa era a resposta correta do primeiro teste. O segundo teste era para conceituar movimentos migratórios, ou melhor, migrações populacionais. Tá? Então, era logo a primeira questão, que era o processo que ocorre em perseguições religiosas, políticas, ideológicas, guerras, tá? As outras questões dava para ir por eliminatória, né, gente? Migrações não é taxa de natalidade, não são fronteiras abertas, né, para fluxo livre, nem para países determinados como tinha na terceira alternativa, nem fluxos de pessoas que optam por viver em seu país de origem. Então era a alternativa A primeira, tá? A terceira questão, pessoal, ela tinha uma imagem, né, que falava que era um menino que viralizou, né, nas redes sociais, nos noticiários, que era daquele menininho morto no mar da Turquia, né, que chegou morto lá como refugiado. Então, vocês tinham que relacionar aquela imagem ao drama dos refugiados na atualidade, destacando aí para as discussões que nós fizemos em aula, certo? Então, a questão do drama dos refugiados é como essa população é recebida nos países pelo qual elas acabam se refugiando. Então, a nossa discussão em sala foi em relação aos direitos humanos, né, que foi estabelecido logo depois da Segunda Guerra Mundial, e que essas pessoas devem ser atendidas ao mínimo para a sobrevivência, né? Alimentação, serem protegidas do frio, sede, ter um lugar, um abrigo para ficar, que essas discussões não devem ser responsabilidade de um único país, que isso deve ser uma discussão de um fórum internacional, né, para que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade, para que, se possível, possam a ser repatriados ou possam viver basicamente com segurança nesses países pelo qual elas precisam entrar, né? Aí, claro, né, gente, vai muito do texto que vocês desenvolveram, do que vocês anotaram em aula. Nós tivemos aquele texto, As Perspectivas Migratórias, né, que fala dos fóruns dos países que debatem como essas pessoas devem ser recepcionadas, tá? Então, era uma questão ampla, né, uma questão que vocês podiam responder dentro daquilo que vocês têm mesmo como estudo, como debate em sala, tá? A quarta questão tinha lá um gráfico da teoria de Malthus, né? A teoria que ele organizou lá no século XIX, e vocês tinham que analisar esse gráfico explicando como Malthus se colocava. E ele se colocava no século XIX que em 25 anos, provavelmente, não haveria alimento suficiente para aquela população que crescia. Então ele fazia um cálculo que em 25 anos a população cresceria mais do que a demanda de alimentos, né? E aí vocês poderiam colocar que isso não se concretizou, já que Malthus não levou em conta bases tecnológicas e nem outras áreas do mundo a serem analisadas, ok? Na questão número 5, tinha um texto sobre o declínio da fertilidade, né? Então o texto falava em alguns países como caiu o número de filhos, né, entre as nações. O texto retrata o movimento populacional, né, que é esse movimento aí da queda da fertilidade. Como você explica os motivos que podem levar uma sociedade ao declínio populacional? Então, a gente discutiu, né, pessoal, que quanto há mais investimentos sociais, a tendência é que o índice populacional desses países tendem a diminuir.
né? Então, países com maior qualidade de educação, saúde e trabalho, os índices de filhos, né, entre as mulheres em idade fértil tende a diminuir. Basicamente, era esse o argumento que vocês deveriam dar, tá? E na questão 6, que era uma continuação ainda do texto, ainda de acordo com o texto da questão anterior, quais as consequências do declínio da fertilidade de um país? Ou seja, né, pessoal, à medida que as pessoas vão diminuindo o número de filhos, a longo prazo pode faltar mão de obra, né? Pode faltar uma população do PIA, né? Uma população economicamente ativa. Você pode ter uma população envelhecendo mais, enquanto você pode ter uma população com menos quantidade de pessoas em idade de trabalho, em idade adulta, tá? Basicamente era isso que vocês poderiam responder. Claro que vocês podem argumentar mais, só não pode faltar os pontos chaves aí da questão, tá? Eu vou lá agora. Bom, na prova do primeiro ano B, ao contrário do primeiro ano A, o primeiro teste também falava da globalização entre meio técnico e meio técnico científico. Porém, a resposta para o primeiro B era meio técnico científico, porque falava dos meios de redes de comunicação de alta tecnologia, falava da produção científica, tá? Então aqui, para o primeiro B, a resposta era meio técnico científico, no primeiro teste. No segundo, havia uma afirmativa, né? Conforme dados do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, a população total do Brasil estava lá em milhões de habitantes. O que nós estamos conceituando quando a gente está falando num total de população? Nós estamos falando de população absoluta, tá? Era essa a resposta. Então tinha lá população relativa, absoluta, taxa de fecundidade, taxa de natalidade. Como o texto dava o total de população no Brasil, a resposta era a população absoluta. A terceira, né, gente, era uma questão bem abrangente, né? Tinha lá um símbolo, né, com várias redes sociais, vários aplicativos, ou seja, né, uma característica muito forte da globalização hoje, que seria a rede tecnológica auxiliando as empresas, auxiliando as indústrias. Então a pergunta era, no mundo contemporâneo, as redes configuram uma nova forma de organização geográfica. A partir da imagem, explique como a revolução da informação foi importante para o mundo globalizado. Bom, gente, a partir do momento que as indústrias se transnacionalizaram, que elas precisaram estar em diversas partes do mundo ao mesmo tempo, privilegiando principalmente o terceiro setor, que é o comércio, os serviços, os bancos, né? A partir daí, você ter uma rede de informação bem organizada, quanto maior for a rede nesse território, maior vai ser a conexão de comunicação, pessoas, indústria. Claro que também era uma questão bem aberta, né? Cada um pode responder de acordo aí com o seu texto. Mas, basicamente, vocês tinham que relacionar a revolução científica, né? A revolução informacional, a informação da tecnologia, auxiliando as indústrias no momento atual. Então, se eu tenho uma indústria de transporte, por exemplo, como Uber, nada como eu ter, por exemplo, um aplicativo, uma rede de telecomunicação funcionando bem dentro do território, certo? Então, quanto mais essa rede for densa, mais bem organizada, mais avançada, melhor ela vai auxiliar a conexão desse mundo globalizado. Na questão número 4, na década de 60, auge do crescimento da população mundial, as velhas teorias malthusianas foram retomadas. Explique o que foi a teoria neomalthusiana. Então, lá no primeiro A caiu a malthusiana. A neomalthusiana seria nova teoria de Malthus, né, que aconteceu lá durante a Guerra Fria, quando eles queriam justificar que os países com alto número populacional, com alto índice demográfico, eram pobres pelo número de pessoas que tinham, tá? Basicamente, a neomalthusiana queria justificar a pobreza do terceiro mundo por conta da sua quantidade populacional. Então, vocês tinham que escrever basicamente isso, que eles estão justificando, e quem quisesse, né, colocar um pouco mais além, tinha tempo para isso, poderia colocar também que eles estão errados, porque não é o alto índice populacional que leva à pobreza, mas a falta de investimentos sociais é que levam ao alto índice populacional,
né? Quanto mais um país se aplica nos seus índices sociais, melhor ele tem um índice demográfico, mais equilibrado, muitas vezes até retraindo, como o caso dos países europeus, certo? Na questão número 5 é a mesma do primeiro A, tá, gente? A questão da fertilidade, do declínio da fertilidade, então a Pro não vai voltar nessa questão, porque é a mesma do primeiro A, tá? Vocês tinham que explicar o motivo de levar uma sociedade ao declínio populacional, e depois, na 6, quais as consequências do declínio que a gente já fez lá no primeiro A, certo? Então vamos agora para a questão, para a prova do primeiro ano C. Bom, o primeiro C já deve ter percebido que houve uma mistura aí dos testes do primeiro A e do primeiro B que caiu para o primeiro C. Então a Pro nem vai repetir muito, tá? A questão de teste do primeiro ano C era sobre o censo demográfico do Brasil, que vocês deveriam responder a população absoluta, que era igual à questão, acho que se não me engano, do primeiro B. E caracteriza o predomínio da indústria em matérias por meio de redes de transporte, que era a mesma questão do primeiro A. Vocês deveriam responder meio técnico, certo? No segundo teste. Não vou ficar aqui explicando, porque a prova já explicou lá. Vocês voltam um pouquinho e vocês vão ver a resposta. A mesma coisa, a questão número 3 vai falar do menininho lá no mar da Turquia. Já comentamos a questão. Bom, gente, a questão número 4, aí sim, né, era uma questão diferente para o primeiro C. Tinha um gráfico, éramos 6, seremos 3, né? Era um gráfico sobre a questão da fecundidade brasileira, né? Que despencou aí, e aí vem as datas, 1960, 80, essa diminuição aí na taxa de fecundidade. Aí a pergunta era lá, interprete e justifique a imagem. Gente, interpretar era, né? Vocês falarem que esse gráfico estava tratando da diminuição da população no Brasil, né, ao passar dos anos, que isso veio diminuindo, né, isso é a interpretação do gráfico, e justificar que provavelmente as melhoras com vacinação, acesso a antibiótico, as questões dos valores nutricionais, políticas públicas, fizeram com que o Brasil fosse melhorando aí as suas taxas de fecundidade, né, chegando aí provavelmente ao ano de 2020, numa média de 1,5 filhos, que seria entre 1 e 2 filhos por brasileiros aí, tá? Isso, claro, é uma questão para vocês justificarem, para vocês lerem o gráfico, teoricamente transformar o gráfico num texto. Aí, ainda de acordo com a imagem acima, o que significa a taxa de fecundidade? Número, em média, de filhos, né, de uma mulher na sua idade reprodutiva, na sua idade de fecundidade, tá? Então, basicamente, quanto que eu tenho numa dada população, a taxa de fecundidade em idade, né, dentro dessa possibilidade. Basicamente, era o que vocês deveriam responder aqui na questão do primeiro C, tá? E eu espero, então, que a gente possa esclarecer as possíveis dúvidas depois na própria aula, né? Cada um pode colocar lá o que escreveu. E, claro, a gente vai dar a resposta para vocês também em notas aí, também online, tá? Tchau para vocês, pessoal.